Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, queridos do coração de Maria, bom dia. Começamos mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero acolher você, quero acolher seu coração, sua luta, sua vida, sua família. Quero acolher tudo aquilo que você traz no seu coração e desejar a você que a paz de Deus possa alcançar tudo que você está vivendo no dia de hoje. Bom dia, Alexandra, bom dia, Teresita, bom dia, Edilane, bom dia, Bruno, Deus te abençoe, meu irmão, bom dia, Teri Ramalho, bom dia, Flaviane, Edilane, minha querida, Gi, bom dia, Tati Ferreira, a Leandra, minha irmã querida, sinta-se abraçada, todas as mamães, Camila Fernanda também, gente, desculpa, o resfriado mudou o tempo aqui, tudo muda, né? Mas nós estamos que estamos. Tati, minha irmã, espero que esteja também tudo bem aí em São Mateus, alegria, né? Que Deus abençoe a vida abundantemente de todos nós e que nós possamos nos abrir. Guarde isso no seu coração. É importante que a gente se abra a tudo aquilo que Deus tem para nós, que a gente não se feche, mas que a gente se abra. Façamos esse movimento diante de Deus neste dia de hoje. Senhor, eu me abro ao teu mover, à tua graça, a tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Diga para o Senhor, eu quero experimentar tudo que o Senhor reservou para mim neste dia de hoje. As graças, a purificação, hein? A purificação, o amor, a misericórdia e principalmente, meus irmãos, o caminho que o Senhor hoje vai nos colocar rumo à eternidade. Nós não podemos nos apegar nessa terra, nas coisas dessa terra. E ontem eu falava com uma irmã, né? E eu achei engraçado a fala dela e eu queria até partilhar isso com vocês. Porque ela dizia numa luta, né? Numa luta diante de uma enfermidade. E ela disse assim, Danusa, depois que eu terminar essa enfermidade, depois que eu vencer, porque eu creio que eu vou vencer, eu fico pensando se não é perigoso eu me apegar a essa dor, a essa doença. Porque ela disse que hoje ela se sente amparada na dor e que ela se sente assim, todo mundo perguntando e tudo. Ela falou assim, Danusa, é interessante, né? Como que quando você está mal, quando você está passando por uma tribulação muito grande, né? Às vezes você tem um amparo, é ali naquela hora. Eu falei, sim. E ela falou assim, é perigoso a gente sentir falta disso. Eu falei assim, sim. Mas a gente precisa sempre olhar, aonde aquele sofrimento, aonde aquela dor, aonde aquela provação quer nos levar. Aonde? Tudo que você está vivendo. Toda a luta que você está vivendo. Até mesmo essa ansiedade doida que você está aí hoje. Olha, segunda-feira, você já acordou ansiosa? Você já acordou? Aonde tudo isso quer te levar? A preocupação. Às vezes alguém que está perto de você que está sofrendo. Às vezes é você que está sofrendo. Aonde tudo isso quer te levar? Porque nós não podemos viver e sofrer em vão. Nós temos que viver com um propósito e o sofrimento precisa nos levar a algum lugar. Aonde tudo isso você hoje quer chegar. Que essa seja a sua motivação, que essa seja a sua reflexão no dia de hoje. Né? Nós não podemos viver as coisas em vão. Aonde tudo isso? Quando essa irmã me dizia, né, ela falou assim, eu tenho medo de me apegar à doença. E é perigoso. Vocês sabem disso, né, gente? É perigoso. É perigoso a gente se apegar à doença, é perigoso a gente se apegar até na dificuldade que nós estamos vivendo, achando que aquilo ali faz parte de nós. Não. O que faz parte de nós? O desejo pela eternidade junto de Deus. O que faz parte de mim? O que faz parte de você? A presença de Deus. Você pode repetir isso aonde você estiver, fazendo o que você estiver. Você pode repetir isso. O que faz parte de mim é a presença de Deus no meu coração. É Deus que habita em mim. Isso faz parte de mim. O pecado, gente, não faz. O pecado não faz parte de nós. De jeito nenhum. A tristeza não faz parte de nós. Essa vida ansiosa, essa vida agitada não faz parte de nós. O Senhor quer nos conduzir a um lugar sereno, a um lugar de paz. As ruas de ouro onde nós vamos andar sem nenhuma tribulação na alma. E eu queria que você trouxesse esperança no seu coração. Assim como o evangelho de hoje, nós estamos aí trabalhando
na liturgia, né? O Evangelho de São João, capítulo 15, nos preparando para a festa da Ascensão de Jesus e também Pentecostes. Esse tempo favorável, esse tempo maravilhoso do nosso coração, que a igreja nos conduz a experimentar e a viver. Bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos à nossa oração da manhã. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Tem de bom ânimo, não vamos desanimar de maneira nenhuma. O salmo de hoje, ele diz assim, vem confirmar tudo aquilo que nós estamos partilhando. O Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Amém? Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos entender que tudo que nós estamos vivendo aqui tem um propósito e nós vamos chegar nele. Nós não podemos viver por viver, temos que olhar sempre aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos conduzir. Aleluia! Isso mesmo, Alexandra, Salmo 149. Obrigada, minha irmã, por colocar aí. Vamos então nos preparar para a nossa oração da manhã, já pedindo a presença e a luz do Espírito Santo, aquele que nos conduz, aquele que nos une. A missão do Espírito Santo é nos ajudar a permanecer em Deus. Veja, a missão do Deus Pai, todo Criador, é criar e nos amar. Encher o nosso coração de misericórdia. A missão do Filho, a missão de Jesus, é anunciar o reino de Deus e nos redimir no alto da cruz. E a missão do Espírito Santo é nos manter como uma mãe. A mãe, ela gera a vida e a mãe sempre tenta manter o quê? Os filhos perto da família. A mãe faz isso. Então a missão do Espírito Santo é essa missão semelhante, parecida com essa missão da mãe de manter os filhos juntos aonde? Junto ao Pai, junto ao Filho, junto à igreja. Então a missão do Espírito é trabalhar em nós os dons. Quando nós somos batizados, nós recebemos os dons espirituais, os dons do Espírito, sabedoria, né? Temor a Deus e tantos outros. Nós recebemos esses dons para quê? Para ser para nós auxílio, para que eu e você mantenha em Deus. A nossa capacidade humana nem sempre é a capacidade que é suficiente para a gente entender a Deus. Então o Espírito Santo vem como essa missão para nos estender, para nos ajudar, quero dizer, né? Antônio Roy Marim é um padre e num dos seus livros que diz o Deus Desconhecido, o nome do livro é esse, o Deus Desconhecido, ele fala do Espírito Santo e ele diz isso. A grande missão do Espírito Santo é nos manter em Deus, é nos manter em Cristo. O Espírito Santo, sendo Deus, é esse Espírito que nos traz para junto do Pai, para que nós possamos permanecer. Por isso é tão importante a gente pedir, vem Espírito Santo. Por isso é tão insistente a igreja, os evangelhos, os apóstolos dizendo, vem, peça o Espírito, né? Ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor. Então vamos rezar juntos a oração que nós estamos rezando todos os dias deste ano de 2023. A oração, página 11, do nosso direcionamento espiritual. Nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma. Peça isso com fé. Visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás.
ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Espírito Santo, nós queremos consagrar este dia de hoje a Ti, ó grande Deus vivo. Espírito Santo de Deus, venha então tomando nosso coração como Teu para Ti. Ajuda-nos, Espírito, a manter a nossa vida, as nossas vontades, os nossos planos em Deus. Aprova-nos diante do Senhor. Não nos permita, Espírito Santo, de maneira nenhuma, sair daquilo que Deus sonhou para nós. Se as nossas vontades têm sido diferentes das vontades divinas, ajuda-nos, auxilia-nos. Ajuda-nos a vencer a preguiça. Ajuda-nos a vencer o comodismo. Espírito Santo, inflama o nosso coração e ajuda-nos a romper com o pecado, a romper com o orgulho, a inveja, os ciúmes. Dai-nos um coração cheio de vida neste dia, nesta manhã, Espírito, disposto a viver o que Deus quer e não o que somente eu quero. Tira de mim todo o egoísmo, toda a imaturidade espiritual e humana e me forma e me forja para ser mais próximo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se você confirma essa oração, diga um amém bem forte. Diga amém, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver debaixo do governo do Espírito. Se você confirma esta oração como tua também, declare aí amém, glória a Deus. Assuma esta oração como tua e vamos juntos rezar o evangelho de hoje, a palavra de Deus anunciada, o Cristo vivo que está nos conduzindo de uma forma poderosa os nossos dias. Evangelho de São João, capítulo 15, dos versículos de 26, depois capítulo 16, versículo 4. Amém. Quanta gente confirmando esta oração poderosa. Fernanda Cruz, saudade, minha irmã. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho daquele que estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a fé não seja abalada. Expulsarão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse. Quando chegar a hora, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho poderoso. Nós estamos aqui no Evangelho de São João, capítulo 15. Este evangelho todo, gente, Jesus então, ele vem, vamos dizer assim, anunciando o que pode acontecer e o que vai acontecer conosco, né? Ele fala da amizade, ele fala do permanecer. Jesus está prestes a entrar na Santa Ceia. Jesus está prestes a caminhar rumo ao Calvário. Então ele faz meio que uma reunião, uma convocação, como ele está fazendo conosco nesta manhã. Por que Jesus está fazendo isso com você nesta manhã? Você não caiu aqui nesta oração de paraquedas. O Senhor está alertando você e a mim. Por quê? Porque tem coisas para acontecer. Tem Calvário chegando na tua vida. Ô Paranusa, que isso? Ao invés de você profetizar na minha vida bênção, cura, milagres, sinais, libertação, você vem falar para mim que na minha casa, na minha vida, está prestes a acontecer um Calvário? Sim, você não é cristã? Você não é seguidora de Jesus Cristo? Então você vai viver coisas semelhantes a Ele. Só que existe algo que hoje nós experimentamos, que é o apoio e a presença do Espírito Santo
em todos os calvários da nossa vida. Jesus venceu e Ele quer dizer para você e para mim, se você é cristã, se você é um cristão de verdade, você já é um vencedor. Porque Ele já venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Eu ouvi um aleluia aí, glória a Deus. Nós não temos que ter medo de Calvário. Nós temos que entender que quem vai vencer todos eles é Jesus. Por isso nós precisamos assumir na nossa vida que, independente da provação, da luta, da tribulação que nós vamos enfrentar, é Jesus que vence conosco, é Jesus que atravessa conosco. Então Jesus vem dizendo, quando vier o defensor, e o que é um defensor? É aquele que defende, é aquele que está à frente, é aquele que assume as dores. Se você tem que passar por um processo na justiça, por exemplo, se você tem que passar por um processo de defesa, o advogado ele faz o quê? Ele estuda a tua causa, ele estuda tudo que você está passando, ele presta atenção em você, e ali ele vai o quê? Dentro do direito, dentro daquilo que você tem direito, ele vai te defender diante do juiz. Então, dentro daquilo que nós temos direito, o Espírito Santo de Deus vai nos defender. Veja, quando vier Ele, aquele que vai nos defender quando a morte chegar, a tribulação chegar, as dores chegar, o tempo de hoje que nós estamos vivendo, um tempo tão confuso, gente, quanta confusão que nós estamos vivendo hoje, né? Confusão de valores, confusão de vida, confusão de quem que é pai, de quem que é filho, de quem que é mãe, de quem que é vó, não é? Quanta gente não sabe o que tem que fazer, quanta gente perdida. E eu não estou falando perdida no mundão de meu Deus, não, perdida em si mesma. E é o Espírito que vem defender e é o Espírito que vem mostrar isso para nós. Então Jesus está dizendo, quando Ele vier, eu vos mando, que vai ser enviado da parte de Deus, né? Esse Espírito, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. O que é isso que Jesus está falando para nós? O Espírito Santo ele vai dar testemunho. Por quê? Porque nem eu e nem você vivemos na época de Jesus. Nós não vivemos no contexto de Jesus. Eu não estava no barco. Eu, Danusa da Silva, não estava no barco. Bem que eu acho que seria bem legal se Jesus tivesse me levado lá para aquele barco. Só que hoje ele me traz para outros, né? Sabe aquele barco quando aparece a tempestade, como diz as Sagradas Escrituras nos Evangelhos? Quando Jesus estava lá dormindo? Pois é, eu não estava lá. Eu não estava lá. Você estava lá? Eu não estava. Pois é, eu não vivi também o contexto quando as mulheres não podiam frequentar toda a parte do templo. Hoje nós vivemos num tempo onde as mulheres frequentam, vão, fazem leitura, as mulheres pregam em grupos de oração, pregam em retiro. Na época de Jesus isso não tinha. Então quando o Espírito vem, ele vem convencer a gente da palavra. Mesmo eu não estando lá, mesmo eu não vindo, o Espírito desperta em mim o quê? A fé. É pelo Espírito que nós vamos acreditar na palavra de Deus. Não é só por um esforço, mas é pela graça. O esforço ele existe, mas a graça de Deus é que transborda e nos convence. Olha que coisa bonita. Ele dará testemunho de mim e vós, depois que estiverdes cheios do Espírito Santo, dareis testemunhos de mim, porque estás comigo desde o começo. Como que eu vou estar com Jesus desde o começo? Como, gente? Pela graça da presença do Espírito Santo. Por que nós somos batizados e assumimos que somos filhos de Deus? É pelaquela graça invisível que nós não vimos. Eu sei que tem muita gente aí que talvez é da pastoral do batismo. Todo mês, né? Tem um batizado na igreja. E ali você experimenta, você vê uma pessoa sendo lavada pela água do Espírito e dando início a um novo ciclo da sua vida. Uma vida totalmente limpa, um início totalmente puro. Pela água do batismo, pela presença do Espírito que chega naquele coração. Eu chego a arrepiar inteirinha. Por quê? Porque o batismo é um momento, assim, do céu na terra. E a gente às vezes não dá valor nisso, né? Aí a Tati é da pastoral do batismo, é isso aí, minha irmã. Olha quanta coisa linda você é capaz de viver, preparando os pais, preparando os padrinhos, preparando as crianças, né? E vivendo também ali no momento em que as crianças são batizadas. Veja, eu vos também darei testemunho, porque estáis comigo desde o
começo. E quem me faz estar com Jesus desde o começo? O Espírito, pela graça. Que mistério, né? Que mistério mais profundo. Veja, eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. E aqui é um texto, um trecho que você, se você tem a sua caneta, queria convidar você a marcar aí. Se você está com marca-texto, marca aí. De novo, versículo 16, para quem... Capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16 de João, versículo 1. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Você é capaz de repetir isso comigo? Pelo Espírito Santo. A minha fé não será abalada. Repete mais uma vez. Pelo Espírito Santo em mim, a minha fé não será abalada. Pelo Espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma das coisas que mais tem detonado, mas abalado de verdade, os cristãos, é a decepção. Se nós nos decepcionamos, a nossa fé vai embora, tudo vai embora. A decepção tem sido pior que o pecado. Porque quando a gente decepciona, a gente não é capaz de voltar. Outro dia a gente estava numa formação e eu ouvia isso, e isso tem sido motivo de muita reflexão no meu coração. E aí o pregador, ele dizia assim, se nós olharmos, às vezes, para a igreja, uma pessoa que estava, às vezes, no seminário, uma pessoa que, às vezes, entrou e estava participando de um movimento, de uma pastoral, ela sai do mundo, das coisas do mundo, se converte, vai para a igreja, e da igreja ela começa a se envolver na leitura, ela vai para o seminário, ela vai para uma comunidade, ela se engaja dentro de um grupo de oração, ela começa a coordenar, mas se ela se decepciona com alguma coisa que aconteceu com ela, e ela não cuida dessa decepção, ela não volta para a igreja só, ela cai de novo no mundo. Porque quando nós somos decepcionados, quando a gente se decepciona, a gente tende a achar que nada mais de bom pode acontecer. Se a gente olhar para a vida de Judas, o que traiu Jesus, ele esperava que Jesus fosse o quê? O maior revolucionário. Mas que Jesus fosse revolucionar conforme estava na cabecinha dele. Só que Jesus não seguia o fundamento de Judas. Jesus seguia o fundamento de Deus. Então, Judas se decepciona com Jesus e ele não trata aquela decepção. E ele vai até a consequência maior, que é a traição. Depois ele não aguenta e se suicida, né? Então, se a gente não trata a decepção, é perigoso a gente ir à ruína. Veja o que Jesus diz. Eu vos disse essas coisas para que vocês tratem o coração de vocês e que a vossa fé não seja abalada. Por quê? Porque quando a gente se abala, quando a gente se decepciona, a gente tende a querer ficar na nossa e não se envolver mais. Cuidado se você já está nesse processo. Comece a olhar para dentro de você e não se iluda com as decepções, mas firme em Deus. Porque Deus não nos decepciona. Deus nos forma para sermos maduros. E às vezes quando a gente se decepciona com um amigo que deixou a caminhada, com um amigo que você via que ele era mais firme que você, e aí de repente ele já não é mais tão firme. Aquela colega, aquele colega que te evangelizou, que te apresentou Jesus, hoje já está falando que não é bem por aí as coisas, não precisa ser desse jeito, não precisa ser tão radical. E aí você se decepciona e fala assim, peraí, mas se o fulano tá deixando, eu também vou deixar, ué. Se ele tá vendo que não vale a pena ter uma vida tão assim, intensa em Deus, eu também não vou ter. Então, se nós muitas das vezes nos iludimos com esse tipo de comentário, com esse tipo de gente, a gente vai se decepcionando. E guarde isso no seu coração. A decepção tem sido pior do que o pecado na igreja. Porque as pessoas estão abandonando definitivamente tudo. Tudo. E entrando de cabeça
numa vida longe de Deus e numa vida de pecado. Nós precisamos vigiar, como Jesus vem dizer para nós, e que ele diz isso, ele fala do Espírito Santo, para que a gente acredite, para que a gente não duvide, e para que a gente tenha essa experiência profunda e fecunda com o Espírito Santo, porque é ele que nos convence. Ele que nos convence da verdade da palavra. Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, nem sempre só esse esforço é o suficiente, mas é a graça de Deus que penetra no nosso coração e vai nos moldar. Eu queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, que nós pudéssemos nos unir neste momento e vamos rezar. Hoje eu recebi muitos pedidos, mal entrei aqui, fui entrar na live e corri o olho lá no direct e tinha muitos pedidos de oração. Crianças que estão entubadas, crianças que estão passando por enfermidades, famílias, casais. E neste momento eu quero me unir a você, família de fé, a todos vocês que estão rezando neste momento comigo, que nós pudéssemos unir o nosso coração. Olha, somos mais de 100 pessoas. E juntos nós pudéssemos levantar um grande clamor a Deus, pedindo a Ele a misericórdia, pedindo a Ele o seu amor derramado sobre a terra e sobre todo o coração humano, sobre todas as crianças, jovens, adultos, idosos que estão hoje sofrendo em hospitais, dependendo da graça e dependendo também da inteligência do homem. Nós pedimos por todos que estão nas filas neste momento para fazer exames. Nós pedimos àqueles que estão nas UTIs, Senhor, que o Teu Espírito venha trazer um ânimo novo, que o Teu Espírito venha como essa corrente de ar que movimenta e vá até esses que estão hoje sem força para ter vida, para se dispor, para respirar. Eu quero pedir por aqueles que estão dependendo de aparelhos. Eu quero clamar a misericórdia de Deus sobre esses casais que hoje estão sem força para lutar pela restauração e reconstrução dos seus matrimônios. Eu quero pedir, Senhor, pelos corações endurecidos, que o Teu Espírito venha batendo, amolecendo, transformando, reconstruindo os corações. Queremos clamar a Deus pelos filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, pelas crianças, pelos jovens que hoje estão escolhendo coisas tão diferentes daquilo que Deus planejou para eles. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre todas essas situações. Que o Senhor seja vencedor em todas essas causas. Em nome de Jesus, quero colocar a vida do menininho que está no hospital em Belo Horizonte. Está com bronquiolite, entubado. Senhor, para Ti nada é impossível. Eu confio, espero no Senhor. Amém. Amém? Certos de que o Senhor ouve a nossa oração, seguimos firmemente o nosso dia, sabendo que Ele está conosco. Eu queria desejar de todo o meu coração que você tenha essa experiência com o Espírito Santo e que o teu coração não se esmoreça, mas que hoje o Espírito venha te pôr de pé com um ânimo novo, uma vida nova e confiando em Deus plenamente. Bom dia com Jesus, Maria e José.